principal memória que eu tenho realmente foi do meu pai chegar em casa e dizer que ele tinha cansado de juntar pedra e que ele ia tentar alguma coisa diferente. Eu comecei a trabalhar porque eu não tive escola, né? Porque nós morávamos no interior, a gente vem de uma família grande e com condição muito pequena. Muitos chamam de gente pobre, mas nós nunca fomos pobres, mas nós não tínhamos condição. Aí a terra era sempre, o que mais nós valorizava era a terra, né? Com 7 anos eu sempre gostava de ir junto com o meu pai. Eu gostava de ir junto com ele, porque eu sempre ajudava ele a fazer alguma coisa, né? A parte de limpeza, de repente a juntar porque era tudo feito na mão. Como é que diz assim, a gente gostava muito de plantar aquilo que mais a gente acreditava, né? E aquela região nossa lá, a gente plantava o milho. A gente sempre plantava porque nós sempre tínhamos algum porco, né? O milho era para consumo, aí a gente plantava o feijão, plantava o trigo. Só que os primeiros anos foram muito difíceis porque se produzia só arroz. E arroz era uma cultura muito perigosa, né? Qualquer solzinho ia assim embora, porque é arroz do sequeiro. Aí eu passei a ter vontade de sair de lá de qualquer jeito. Só que não tinha com que, né? Mas eu já tinha uma propriedadezinha pequena, né? Bem pequenininha. Aí eu acabei vendendo a propriedadezinha lá e vim comprar aqui onde nós temos. E aí deu justamente para vender lá e comprar aqui. Só que daí eu disse assim que eu queimei a reserva, né? Tudo que tinha foi para comprar. Aí nós não tinha máquina, não tinha nada, né? Coragem. Porque me lembro muito pouco do Rio Grande do Sul enquanto criança, né? As memórias são mais as memórias afetivas de estar em casa, né? Memórias com mãe mesmo, a memória de começar a ir para a escola. Eu tenho a memória ainda de um pouco da roça mesmo, a coisa lá. E eu acho que uma das coisas que o pai fez, assim, que ele foi muito honesto, né? Porque ele disse que não seria fácil. Então, ele não iludiu ninguém lá em casa, ele não mentiu para ninguém para dizer assim, ó, vamos porque vai ser legal. Não tinha isso. Até porque ele já deixou muito claro que aqui não tinha estrutura, né? Então, era uma casa de taipa, piso batido, coberta de palha, e essa era a única estrutura que a gente tinha de casa, né? Muitos problemas, não tinha a tecnologia que tem hoje. O maquinário precário também. A gente não conhecia, como no sul a gente não mexia com correção de solo, aqui tinha que fazer correção de solo. E só que daí as coisas elas foram andando, sabe? Mas muito precária porque quando a gente vai de um lugar estranho e sem condição não é fácil não. Queira ou não queira, a gente sentiu que aqui tinha espaço para nós vencer, para atingir o nosso objetivo. Eu acho que eu devo, assim, uma parcela bem grandinha a Pioneer, porque foi a Pioneer onde eu era bem menino ainda, 10, 11 anos, por aí assim, que meu pai comprou um saquinho de milho Pioneer e nós plantamos na mão. E aquilo lá produziu enorme, né? Foi a produção porque nós plantamos, foi feita a verga, foi jogado o grãozinho ali dentro, terra muito boa. Naquela época ninguém falava em comprar adubo, né?
mas as terras eram fortes, boa, fértil mesmo. E aí que veio aquele negócio assim de produzir bastante em pouca terra, né? Que foi plantado aquilo lá e a Pioneer se destacou lá, assim, sabe? A gente sempre levou junto aquela boa impressão da Pioneer, né? Que a Pioneer é uma semente boa, uma semente boa. Quando eu passei a conhecer a sementeira da Pioneer, ela me, como é que diz, ela deixou um marco muito grande de confiança. E aí é que quando a gente já planta com fé, a chance de dar melhora é mais ainda. Então quando nós plantamos Pioneer, nós ficamos olhando direto, porque é o melhor milho, é o melhor milho. Então nós usamos muito essa fé que vai dar certo e não tem outra saída, tem que dar certo, né? Mas o que eu acho mais interessante é realmente a forma como eu ouço falar da Pioneer. Porque é independente do que eu acho, porque não sou eu que estou no dia a dia, no operacional, cuidando da planta, né? E aí quando eu vejo o meu irmão, assim, então para mim a grande referência hoje acaba sendo meu irmão, principalmente porque eu olho isso e vejo ele sempre falar marcas de referência, produto de referência, ele sempre fala. Os grandes desafios que eu sempre acho os mais difíceis é o tempo, né? É uma fábrica a céu aberto. Quando chove muito é complicado, mas eu acho que a seca, quando dá os veranicos muito prolongados, a nossa micro-região aqui é bem complicado. Então a gente está tentando melhorar o solo, mas é bem estável, né? Para mim, hoje, o grande legado é a participação da mulher dentro dos negócios. Não seria a Ediana falando se ela não falasse isso, né? A mulher, ela de modo geral, ela sempre esteve presente dentro do agronegócio, sendo esposa, sendo filha, sendo a cunhada, porque a gente vê que dentro do agro a gente vê as famílias trabalhando juntas, mas a mulher, ela sempre se colocou numa posição de apoio. Ah, eu ajudo, ah, eu faço. Como se isso não fosse uma atividade relevante, como se isso não fosse uma atividade importante. Mas é sim uma atividade essencial, porque nada disso seria possível se a minha mãe não tivesse feito o que ela fez, se a minha cunhada não fizesse o que ela faz e se eu não estivesse fazendo o que eu faço. Eu me sinto uma pessoa feliz, me sinto uma pessoa realizada, que aquilo que eles aprenderam de mim me estão fazendo muito bem. Então eu não tenho, se eu tivesse que recomendar a eles alguma coisa do que eles estão fazendo, e daí eu acho que é pedir demais. Balsas fez isso com a gente, nos recebeu muito bem e continua recebendo, então somos uma família de sorte.